Hi everyone, how are you? That's okay? Good. Vamos falar um pouquinho sobre rock psicodélico e o uso de substâncias alucinógenas na produção da música. Yes. Tic-tac. O que é que você pensou que era? Bem, pessoal, o que vamos falar hoje é sobre o chamado classic rock e o momento que o rock começa a experimentar. Tudo isso tem origem na década de 60, depois do surgimento do LSD. A gente sabe que o LSD foi descoberto, vamos dizer assim, né, sintetizado, no finalzinho dos anos 30. Nos anos 40, ele era um segredo para poucos farmacêuticos, vamos dizer assim. E nos anos 50, ele é ministrado para pacientes que têm problemas de esquizofrenia e alcoolismo. Isso lá nos Estados Unidos e na Europa. Acontece que começou a ser registrado casos em que as pessoas queriam mais doses de LSD. Por quê? Porque eles viam elefantes cor-de-rosa, unicórnios voadores. E aí, nesse momento, nesse caldeirão todo, que é o que a gente chama de contracultura, o consumo do LSD acaba vira algo recreativo, né? Cientistas, escritores como Timothy Leary, Dr. Timothy Leary, começam a virar uma espécie de guru, defendendo os benefícios desse medicamento, comprovadamente alucinógeno, e artistas como o Jerry Garcia, do Grateful Dead, começam a distribuir pastilhas e papeizinhos de LSD nos shows do Grateful Dead, né? Não é só por causa do LSD, mas o LSD foi um dos fatores que ajudou a criar a cultura psicodélica. Só que o que nós vamos falar aqui hoje é um pouco mais do rock, e no final eu posso dar algumas indicações de leitura acerca desse tema, né? Muito bem. A gente conhece toda aquela história de como o jovem virou protagonista na segunda metade dos anos 60, né? Estamos falando de uma espécie de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. O fim lá de Camelot. Camelot é a queda, o assassinato e queda da família Kennedy. O presidente dos Estados Unidos era impopular, as pessoas não gostavam dele. E aí o país começa a se envolver com guerras e toda aquela confusão. Junto a isso, começa a aparecer muitas seitas e começa a entrar na moda a cultura indiana, a Hatha Yoga, o consumo de chás de cogumelos, experimentações no campo das artes plásticas, todo esse caldeirão de referências orientais, artísticas, acaba, claro que, reverberando no rock and roll, né? O rock não ficou imune a todas essas novidades. Deixa eu pôr o óculos, porque agora a gente vai começar uma maratona aqui de explicações sobre discografia de bandas que ajudaram a arquitetar o que a gente conhece como rock psicodélico, né? Alguns chamam de acid rock. Eu não podia iniciar esse vídeo de outra forma sem falar do Revolver. Revolver é o clássico álbum dos Beatles, de 1966, que traz a famosa faixa Tomorrow Never Knows. Sem essa música, bandas como o Chemical Brothers e o movimento Breakbeat nem existiriam, né? Essa eletrônica experimental que o Chemical Brothers ajudou a alavancar, né? Todos conhecem esse álbum. É o álbum que tem Yellow Submarine, que tem Eleanor Rigby, Taxman e várias outras faixas apaixonantes. Eu começo com os Beatles pelo seguinte. Os Beatles, além de ser uma espécie de religião musical, ele sempre foi um norte para as outras bandas.
Se em 1966 eles começaram a experimentar em estúdios, em distorções de vozes, em uso de instrumentos exóticos, todas as outras bandas foram a seu reboque, já que os Beatles eram um farol para muitas bandas americanas e inglesas, né? Então, esse álbum, eu não li nenhum livro, mas eu acredito que possa ser uma espécie de marco zero também, por que não, da psicodelia musical. Esse disco, claro, traz ainda os Beatles da fase Rubber Soul, que já era um amadurecimento artístico louvável, mas é uma boa introdução, né? Podem começar por esse álbum para entender o que foi a cultura psicodélica. E vocês já leram em muitas revistas e livros sobre uma espécie de rivalidade, não bem, uma rivalidade sadia entre os Beatles e os Beach Boys. Aqui a obra-prima dos Garotos da Praia. Os Beach Boys lançam o famoso Pet Sounds no mesmo ano, em 1966. O próprio Paul McCartney elogia o álbum e diz: olha, é um dos melhores álbuns que eu vi na minha vida, e a faixa Good Only Knows, não, Good Only Knows é a melhor música que eu vi na minha vida. Está em várias biografias do Mac, né? O álbum é repleto de barulhos de animais, buzinas de bicicleta, aqueles triângulos que os nordestinos tocam no forró, experimentações em estúdio, um álbum delicado que não vendeu muito, até afastou um pouco o público do Beach Boys, que queria aquelas canções de amor, aquelas músicas para ouvir na praia, mas foi, sem dúvida nenhuma, não só um amadurecimento artístico, como uma resposta norte-americana ao Revolver, né? E nessa, os Beach Boys saíram ganhando, né? Esse álbum ele é mais bem acabado, e ele é bem inventivo, né? Vocês conhecem, não vou ficar adorando a pílula da maravilha que foi o surgimento do Pet Sounds. Observem aqui na capa, eles dando de comer para vários animais. Essa foto foi tirada num zoológico, né? Aqui temos o Would It Be Nice. A faixa de abertura já é um negócio assim. É algo que os anos 60 não tinha visto. Mas, para ser assim, bem retrospectivo, bem histórico, é impossível a gente não falar do 13th Floor Elevators. Pioneiros foi a primeira banda a mergulhar de cabeça no que a gente chama de acid rock. Olha essa capa. Esse é um álbum de 66, a exemplo do álbum dos Beatles e do Beach Boys. Uma banda californiana que tem o sugestivo nome de elevador no 13º andar. Não sei se vocês sabem, devem saber, que nos prédios americanos, o 13º andar não é... Ninguém trabalha, ninguém mora no 13º andar. Há uma superstição dizendo que não é de bom tom você ficar no 13º andar. Alguns elevadores nem param no 13º andar. Não tem a porta para as pessoas descerem até o 13º andar. Essa banda, olha essa capa, mais sugestiva do que nunca, com o uso de barbitúricos, né? Foi uma banda que chocou no primeiro momento, por falar de uma maneira tão direta sobre o tema. A polícia confiscou os instrumentos logo no início da carreira deles. Essa notícia vai para os jornais e eles ganham mais seguidores. Porém, estranhamente, eles nunca foram grandes vendedores de discos, né? Tanto é que a banda tem pouquíssimos álbuns na sua discografia. Se não me engano, 2 ou 3. Então aqui a gente destaca a faixa de abertura You're Gonna Miss Me e Roller Coaster, né? Foi lançado pelo selo Decal. Esses CDs que eu estou mostrando, a maioria deles, grande maioria, se não quase todos, foram comprados em 1993. Foi o ano que eu saí da Folha, e com o 13º eu fui lá na Baratos Afins, e com a curadoria do Calanca eu peguei vários desses CDs. Hoje vejo que eles são bem difíceis de serem encontrados, né? Aqui, a obra-prima, a Bíblia do gênero, estou falando do irretocável Sgt. Peppers, já em 67, é o álbum que supera o Pet Sounds, e por conta disso, crava os Beatles como a banda mais importante do mundo, de todos os tempos. Esse disco não tem uma única faixa ruim, né?
Vou ficar aqui agora falando da importância do Sgt. Peppers. Todos conhecem. É o álbum que o George Harrison ganha algum espaço, introduz cítaras, música oriental. É o álbum em que a faixa A Day in the Life faz experimentos de estúdio, gravando baterias invertidas, apitos para cachorros, um monte de coisa, né? Os Beatles mostravam que o que havia acontecido no Revolver podia ir além, né? Esse é sem dúvida o grande momento não só do rock, mas de toda a cultura do século XX, né? Estou falando de arte, né? A arte musical do século XX tem que ter os Beatles impresso nela e esse álbum como o topo da importância musical, né? É uma obra-prima maravilhosa. Eu tive em vinil, comprei numa viagem que eu fiz para Vitória, na casa da minha tia. Eu comprei em Vitória o LP, né? Depois levei na casa de um amigo, ouvimos tal. É um disco assim irretocável. Se você tem dúvida por onde começar a conhecer o rock psicodélico, comece pelo Sgt. Peppers. Indo para o outro lado do Atlântico, voltando para os Estados Unidos, na Califórnia, o Arthur Lee, da banda Love, grava o álbum Forever Changes, ainda no ano de 66. Né? Não, 67. Aqui já as experimentações bastante. Aqui eles inauguram mais ou menos o estilo de jam band que o Grateful Dead levaria às últimas consequências, que é começar uma música sem ter uma ideia muito fixa de onde terminar, né? Algo que os jazzistas, como Coltrane, fazia muito bem, né? Aqui no jazz é aqueles solos de guitarra que vão mudando durante o andamento da música para depois no finalzinho dar um fecho bonito e que faz sentido, né? Sensacional. Que Forever Changes, que o pessoal da revista Bis colocou na discoteca básica, né? Foi produzido pelo Arthur Lee e por Bruce Butney, né? 11 músicas. Sensacional. Aqui o Mob Grape, eu procurei o CD Wall, W-O-W, que eu acho que eu tenho, mas eu não sei onde está, né? Então por isso eu mostro essa coletânea. Mob Grape Vintage. É mais uma daquelas bandas americanas psicodélicas que o tempo varreu, né? Varreu para debaixo do tapete, a gente não comenta muito. Também, o que eu falei do Love eu repito aqui. Muita música longa, muita improvisação, né? E aquele sentido, aquele espírito dos anos 60. Retornando para o outro lado do Atlântico, voltando para a Inglaterra, provavelmente o melhor álbum em inglês do ano. Estou falando do Disraeli Gears, do Cream. O Cream, vocês sabem, o primeiro supergrupo da história, Eric Clapton na guitarra, Ginger Baker na bateria e Jack Bruce no baixo e nos vocais. Estamos falando de um álbum com 11 músicas, onde se destacam Tales of Brave Ulysses, é um poema sobre Ulisses da Ilíada, né? Com muita guitarra, uma coisa fantástica. Sunshine of Your Love, um hino inglês da psicodelia. Aqui, os ingleses eram pegos de surpresa, porque a maestria musical, a sonoridade desse álbum se distanciava um pouco do blues rock, né? Que é mais ou menos a raiz desses três músicos, né? Mas era o Cream sendo mais atual possível, mais inglês possível naquele momento. Esse álbum também reverbera no que a gente chamou depois de Swing in London, né? As meninas de mini saia, aquelas roupas coloridas. Se a gente observa os encartes, a gente observa assim uma colagem musical, o olho, muito uso do verde, né? Plantas. Aqui talvez fazendo referência também a marihuana. Ainda ficando na Inglaterra, uma edição especial do primeiro álbum do Pink Floyd. Estou falando do The Piper at the Gates of Dawn. É o primeiro álbum do Pink Floyd que tem o Syd Barrett como líder da banda. É uma edição bonita, cheia de detalhes, né? Cards, fotografias.
Pink Floyd a gente conhece pelo Dark Side of the Moon, é o disco mais famoso deles. Aqui a banda era dominada e meio que liderada pelo Syd Barrett, o vocalista, que vocês conhecem a história, abusou das drogas, abusou do LSD. Reza a lenda nas biografias que ele, depois de ter tomado todas as pastilhas possíveis, papelotes de LSD, ele começou a colocar LSD em cima da cabeça e ficar debaixo de spots de luz. Ele queria que o calor da luz na cabeça entrasse pela cabeça, vamos dizer assim. Que o efeito alucinógeno fosse capilar, né? E já estava para lá de Bagdá, né? Não à toa, depois desse álbum, o Pink Floyd teve que trocar de vocalista, já que o Barrett estava doidão, né? Aqui é o álbum que tem Astronome Dominé, Matilda Mother, Lucifer Sun. Sensacional, né? Um disco obrigatório também do rock inglês daquela época. A gente pega, assim como alguém que está meio louco do uso de alucinógenos, a gente vai de um lado para o Atlântico e volta para o outro. Agora nós estamos nos Estados Unidos, na Califórnia. Falar do The Doors. Quem entende do Doors fala assim, mas por que você não estava mostrando o Strange Days, que é muito mais psicodélico que esse álbum? Explico. Nesse álbum, o primeiro do Doors, é o álbum que contém a faixa The End, né? A banda The Doors, reza a lenda, foi criada e batizada em homenagem ao Aldous Huxley, que escreveu o livro As Portas da Percepção, que por incrível que pareça eu não li ainda, né? Ao ler esse livro, As Portas da Percepção, o Jim Morrison fala assim, pô, podemos criar uma banda com esse nome e tal. Chama o amigo Ray Manzarek, o Densmore, e monta o The Doors. Eu estava falando do The End. The End é uma faixa com 11 minutos, onde o Doors, onde o Jim Morrison interpreta alguém louco, mergulha no Édipo, ele quer matar o pai, quer transar com a mãe, aquela coisa toda, aquele lance teatral que sempre acompanhou o Rei Lagarto aqui, o seu álbum mais famoso. Esse é o álbum que tem Light My Fire, que virou até música tema de bandinhas da Jovem Guarda, né? Sensacional, né? Então, The Doors, 1967, gravado pela Elektra Records, inaugura a fama do Doors, né? Esse álbum tem tudo a ver com esse, ó, que eu falei aqui do Love. Por quê? O Doors era a banda de abertura do Love, num show que reuniu grandes chefões da indústria fonográfica. Com todo mundo esperando o Love, entra o Doors rouba a cena, e Love e Doors ganhou o contrato com a Elektra Records. Mas o Love ficou no caminho, vamos dizer assim, né? E o The Doors, embora não tenha uma discografia muito longa, emplacou todos os álbuns, né? E o Jim Morrison virou uma lenda do rock, né? 1967, Los Angeles, Califórnia. Ainda falando de Los Angeles, Califórnia, eu mostro para vocês o álbum do Byrds, a banda do Roger McGuinn. Estou falando do Younger Than Yesterday. Você observe o cara de chapéu, duas pessoas de chapéu aqui na capa. Os Byrds têm o pé na country music. Paga tributo para Bob Dylan. Mas em 1967, a banda estava experimentando. A banda estava se atualizando para os ventos psicodélicos que varriam o mundo todo. E principalmente as artes, né? Temos também, lembrar da artes plásticas, da op art, né? E da pop art também, né? Muito colorido, muita cor berrante, aquelas amebinhas que começaram a aparecer na camisa das pessoas. Tudo isso já eram efeitos dessa geração psicodélica que ascendia. Aqui é o álbum que tem Time Between, My Back Pages e outras músicas sensacionais. É acreditado como um dos grandes álbuns do Byrds, né? Aqui os Byrds ainda continuam country music, mas não apenas country music. E o que falar da Grace Slick e o fantástico Jefferson Airplane? A banda que conseguiu pegar Alice no País das Maravilhas, colocar um monte de ácido para Alice beber. A Alice toma o chá, ela toma o chá cheia de ácido e ela
começa a ver o White Rabbit, o coelho branco. Sensacional. Aqui é um álbum que tem toda a cara dos anos 60, dos Estados Unidos da época. Esse travesseiro surrealista aqui do título é não apenas o melhor álbum do Jefferson Airplane, mas um dos melhores álbuns do ano de 1967, né? Somebody to Love, que não é a música do Queen. Embryonic Journey. Plastic Fantastic Lover, que depois, se não me engano, virou título de álbum de alguma banda aí que no momento eu não me recordo. Radiohead, alguma coisa do tipo. Sensacional, né? Lembrando que a Grace Slick, então, ela começa a mostrar os dotes de cantora nesse álbum, né? E como não falar do grande Jimi Hendrix, né? Are You Experienced? Você experimentou? Seria o primeiro álbum, mas eu decidi colocar o Axis Bold as Love porque é o disco que tem um melhor resultado de estúdio. Aqui o Jimi Hendrix estava pilotando o estúdio e seguro de si, e já tendo dado suas cartas de intenções no primeiro álbum, ele deixa os outros integrantes brilharem também, como Noel na bateria, etc. Né? Olha essa capa completamente indiana aqui, ó. As divindades, o Hendrix no meio, o laranja aqui da capa, o espírito dos anos 60 em seu esplendor, né? Lembrando, havia uma rivalidade sadia entre o Hendrix, o trio do Hendrix, né? O Jimi Hendrix Experience, que era um trio, e também o Queen. Aqui um super guitarrista branco e um super guitarrista negro. Até as cores das capas são meio semelhantes, né? Gravados no mesmo ano, com o mesmo impacto musical. Aqui é o disco que tem Little Wing, né? Que os fãs do Hendrix tanto amam, né? Pessoal, vou fazer uma pausa, a gente já volta já já para a parte 2 do vídeo. Segura as pontas aí.